do livro trazem, né, e eu gosto muito dessa referência, que a gente precisa dessa integração, para que a gente possa integrar esse cérebro da nossa criança. Ontem eu falei um pouquinho dessas diferenças de direito e de esquerdo, mas para que a gente possa ter essa integração, essa é uma das estratégias. E talvez é uma das estratégias que eu vejo enquanto psicóloga na clínica, a gente fazendo muito, né? É o que é uma das estratégias muito usadas pela psicologia, né? Recontar histórias, contar, recontar, né? Para que a gente possa organizar um pouco, elaborar aquilo que aconteceu. Mas na nossa rotina de casa, né? Nós, enquanto pais, a gente às vezes se distancia disso, né? Os pais chegam para mim e falam assim: ah, Maria, aconteceu um luto, ele perdeu a mãe, aconteceu um acidente muito traumático, aconteceu às vezes uma dor muito intensa e a gente deixou de falar disso, né? Porque ele estava sofrendo muito, né? Então a gente não falou, a gente tenta não tocar no assunto, né? Quando vê que alguém está falando disso, a gente para quando ele chega. E aí, né? O que acontece a maioria das vezes é que a gente não faz o cérebro da nossa criança, né, trabalhar um pouco com essa situação, né? Quando acontecem essas grandes emoções, grandes decepções, grandes dores, lutos, essas situações de sofrimento na vida dos nossos filhos, eles estão, normalmente nessas situações, eles estão inundados nesse cérebro do lado direito, né? Quando os nossos filhos passam por essas situações traumáticas, né, normalmente esses medos intensos ou um sofrimento intenso, eles ficam perdidos, né, inundados, a gente vai falar, né, tomados por esse cérebro do lado direito, que é as grandes emoções. Só que eu falei lá no início, eu vou precisar aqui do meu, limpar o meu nariz de vez em quando, gente, que de manhã fica assim, depois vai melhorando. Mas se a gente não conta, como eu falei, desculpa, o nosso filho vai ficar aqui preso a isso quando ele passa por essas situações. Mas a integração do cérebro é necessário para que todas essas situações dessas grandes emoções possam ser entendidas, possam ser organizadas, o que a gente vai falar de ser elaboradas, e ele possa ter vivido isso sim. A gente não vai conseguir tirar esse sofrimento, mas que ele possa passar por essa situação. Então, quando a gente faz a situação de distrair, não contar, esconder, não querer falar sobre o assunto, nós estamos reforçando que os nossos filhos fiquem presos nesse cérebro do lado direito. Então, é muito importante, mesmo que seja difícil esse recontar, que não é uma situação muito agradável isso, que os nossos filhos fogem normalmente dessas situações, que possamos incentivá-los com tranquilidade, que a gente precisa recontar as histórias, principalmente as histórias que trouxeram muito sofrimento, que marcaram muito a infância dos nossos filhos.